Então tudo que eu estou falando aqui é para você entender que nós temos um chamado, e o principal chamado, e vai dizer São Pedro, no seu último versículo da sua segunda carta: crescei na graça de Deus e procurai aprofundar o conhecimento de Jesus Cristo. Se São Pedro estivesse aqui no nosso meio e você perguntasse para ele: me dê um conselho, ele iria falar isso: o melhor conselho que eu posso te dar, procure crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. É isso que ele vai dizer na sua carta. O que é crescer em graça? É crescer em santidade. Por que nós rezamos na Ave Maria, Santa Maria? Porque ela era cheia de graça, e quando o anjo a visita, ele vai dizer Ave, cheia de graça, do grego que é caritomene. Ele não diz Maria, ele diz o que ela é para Deus: cheia de graça. Ave é uma saudação, significa feliz. Feliz és tu, Maria, porque está cheia de graça. Então você busca uma vida santa. Quanto mais você busca uma vida santa, mais graça você tem. Quanto mais você busca uma vida de pecado, mais desgraçada fica a sua existência. Então veja, nós temos dois tipos de caminhos para escolher: o caminho da graça e o caminho da desgraça. Os antigos tinham tanto medo da tal desgraça que nem um nome eles falavam dentro de casa. Eles falavam aquela. O que é a tal daquela? É a pessoa que vive sem aquela graça de Deus. Sem é graça, desgraçada, uma vida longe de Deus, uma vida que não busca as coisas do alto, mas busca as coisas de baixo. E quantas pessoas infelizmente escolhem uma vida desgraçada. Mas é possível voltar à vida da graça. É possível voltar à vida da graça. Se você vê o filho pródigo, ele vivia a vida da graça com o pai. Ele abandona o pai e termina no meio dos porcos, do chiqueiro. O mundo que nós estamos parece um chiqueiro. E agora está parecendo mais ainda, né? Porque surgiu agora mais um gênero. O pessoal é criativo, né? Não tem mais letra para esse pessoal. Agora as pessoas são animais. Ela descobriu que é uma leitoa. Então ela fica no banheiro rolando na lama. Um descobriu que é um cabrito. Eu vi um desfile agora de moda, um take. Uma moça assistindo o desfile, ela descobriu que é um cavalo. Então ela estava lá vestida de cavalo. Eu quero saber se esse povo todo come grama, né? Acho que não. Deveria, né? É uma vida que você vê, vai perdendo. O pessoal não sabe o que inventa mais, porque eles têm uma vida desgraçada. Uma vida sem a graça de Deus, ela não tem graça. Aí você tem que ficar procurando alguma coisa que te faça graça, e não faz, porque não tem a mínima graça. Seria cômico se não fosse trágico. Então nós precisamos voltar a esta graça. O filho pródigo estava no chiqueiro, uma vida desgraçada. Ele queria comer a lavagem, ele queria comer as bolotas que os porcos iam comer, e o dono do porco falava: deixa o leitão comer primeiro, o que ele não comer, você come. Aí ele caiu em si, né? Ele caiu em si. Mas espera aí, eu nasci para ter uma vida desgraçada? Não. Eu nasci para ter uma vida abençoada. Eu nasci para ter uma vida desgraçada, longe do meu pai? Não, eu nasci para ter uma vida de intimidade com meu pai, uma vida na graça. Eu vou voltar, porque na casa do meu pai tem pão com fartura. Esta casa é a nossa igreja. O pão com fartura é a Eucaristia, é a presença real de Jesus. É aqui que nós aprendemos a viver na graça. E o Senhor nos chama a viver na graça. O Senhor nos chama a um conhecimento da sua palavra.
É por isso que aqui na Bíblia, que nós ouvimos o Evangelho agora, ele vai dizer no versículo 1, Jesus chamou os 12 discípulos, e no versículo 2, este é o nome dos 12 apóstolos. Discípulos e apóstolos. Tem gente que acha que é a mesma coisa. Não é. Discípulo é todo aquele que segue Jesus Cristo. Este é o discípulo. Discípulo é aquele que vai atrás. Discípulo é aquele que segue. Apóstolo é aquele que é formado pelo mestre para que depois ele exerça o pastoreio. Ele segue o pastor para pastorear. Ele é abençoado para abençoar. Ele é curado para curar. Então veja, esses 12 homens, eles viveram com Jesus 1000 dias. Mais ou menos 3 anos. Jesus começou a pregar com 30, ele foi crucificado com 33, 365 dias, vai dar mais ou menos, colocou 1000. Eles andaram 1000 dias ao lado de Jesus, e Jesus vai enviá-los. Este é o apóstolo. Ele passou por uma formação, ele passou por uma escolha especial. E o importante, aqui eu quero apenas destacar isso, para a gente rezar, que aqui vem os nomes deles. Ou seja, esses são os 12 de ontem. Nós deveremos ser os de hoje. O Senhor me chama a uma vida na graça. O Senhor me chama a um conhecimento de Jesus Cristo. E por último, Jesus vai dizer assim, atenção. Porque aqui nós temos uma crescente. Só para a gente citar isso, né? No versículo 1, discípulos. No versículo 2, apóstolos. No versículo 5, os 12. A intimidade. Quando fala discípulos, está seguindo. Apóstolos, amizade, conhecimento. E aqui uma definição clássica, os 12. Quando a Bíblia diz, Jesus estava com os 12. Ninguém pergunta, quem são esses 12? Todos nós sabemos, são os 12 apóstolos que um dia foram discípulos. 72 discípulos, 12 apóstolos, e entre eles 3 eram os mais chegados: João, Tiago, Pedro, também aparece André, né? E entre os 3, 4, Jesus edifica a igreja sobre um, e o amado que permanece na cruz também era um. Veja, meus irmãos, o conhecimento de Cristo, ele vai afunilando. Tem o povão. Tem os que vêm à igreja. Tem os que vêm à igreja e celebra de maneira piedosa. Tem os que vêm à igreja, celebra de maneira piedosa e agrada o coração de Deus, estão imbuídos de respeito e santidade. Entre esses, Deus vai escolher alguns. Entre esses alguns, eles vão ficar amigos, e entre esses amigos, eles fazem parte do grupo seleto. Onde é que você está? Discípulos, apóstolos, os 12. Veja só, isso aqui é a ordem de Jesus, é aqui que eu quero falar. Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Por quê? As pessoas, por que Jesus? Jesus agora está discriminando. Agora não pode ir no pagão e não pode ir no samaritano. Quem são os pagãos na Bíblia? Hoje, vamos falar hoje. Quem são os pagãos hoje? Quem não é batizado. A pessoa que não é batizada, ela é pagã. Tanto é que o Papa Bento XVI chamou muita atenção dos pagãos batizados. Os católicos que foram batizados, mas vivem como pagãos. Eles merecem uma conversão. E nós temos os samaritanos. Naquela época, o pagão é quem não era judeu. O judeu era o povo escolhido. Quem não era judeu era chamado de pagão. Quem eram os samaritanos? Os habitantes da Samaria, uma região que ninguém gostava. Eram discriminados. Era um povo que não conhecia a lei de Deus, não conhecia a Torá. É claro que depois a mensagem de Jesus, ela vai ser universal. Por isso a igreja católica, Catoliquel, igreja universal,
até o nome também copiaram, né? Igreja Universal. E São Paulo é quem vai pregar aos pagãos. Jesus, quando encontra com a samaritana, ele acolhe aquela mulher, e os samaritanos vão até ele. Mas neste momento, entendam bem, ele escolheu os 12, e ele está enviando os 12 naquela missão inicial. E a missão inicial de Jesus era salvar a quem? O seu povo. E qual era o povo de Jesus? O judeu. É por isso, quando você lê o prólogo do Evangelho de João, está escrito assim: veio para os que eram seus, e os seus o rejeitaram, mas a todos aqueles que o acolheram, deu a oportunidade de se tornarem filhos de Deus, e são de fato. O judeu não quis, Deus então estendeu a promessa a todos. Mas neste momento, Jesus vai dizer aos 12: não é hora de ir aos pagãos, não é hora de ir aos samaritanos, vocês vão pregar para os judeus, são os primeiros da promessa. Os primeiros da promessa. Ide as ovelhas perdidas da casa de Israel, e dizei: o reino dos céus está próximo. Ok? Vamos no contexto. Aí é para o nosso contexto, missa da família, homilia da família. Não há coisa mais fácil do que você tratar bem os de longe. E hoje em dia não está sendo tão fácil tratar bem os de perto. As pessoas têm mais afinidade com colega, com amigo lá da faculdade, de bar, de bola, de peteca, de caminhada, de bike, do que com a própria família. Eu não vou entrar aqui, primeiro que eu não sei o nome, eu não sei quem é a pessoa, mas hoje está correndo aí nos Instagrams da vida, WhatsApp, parece que é um atleta, ele falando que a família atrapalha. A família atrapalha. Ele, pelo jeito, faz exercício, parece que é crossfit, né? Vou falar marombeiro, porque não tem muito músculo ali não, está perdendo tempo. Ele falou que faz exercício, que ele tem um melhor amigo que é casado. Só que as esposas são as melhores amigas. Parece que ele é casado com um cara, que ele treina com um cara todo dia. Ele treina sábado, ele treina domingo. E durante o ano, se eles passaram 4 dias é muito. O negócio dele é treinar, é comer, é dormir e dar aula de cross. Está rodando esse vídeo aí, não é? Eu vi, depois para você ver se quiser, no Instagram do Tiba Ideia, aquele casal que foram da Canção Nova. Eles também publicaram, eu vi nos outros. Olha, meus irmãos, a sociedade que nós estamos. A pessoa não tem vergonha nenhuma de pôr a cara num celular e gravar como se fosse o supra-sumo. A família incomoda, porque tem que ficar visitando família, tem que visitar irmão, tem que brincar com o sobrinho, tem que ficar cuidando de pai. Não, isso aí eu não quero. E as pessoas, eu estou nessa também. Não há nada mais fácil do que Jesus dizer assim: não precisa pregar para os de perto não, prega lá para os pagãos e para os samaritanos. Meu filho, isso é a festa que todo mundo quer, ser bom para quem não te conhece, comprar o outro pela sua lábia. O difícil é você ser você para quem te conhece de verdade, e ninguém te conhece tanto quanto a sua família. Por isso eu penso que há uma coisa muito estranha, quando alguém se dá bem com todo mundo na rua, mas não se dá bem com a família. Ele trata todo mundo bem, mas ele não consegue tratar bem a própria família. Ele está no celular, lá no WhatsApp, conversando com gente do outro lado da cidade, do outro lado do estado, do outro lado do país, mas ele não atravessa a porta para perguntar como o pai está. Ele não atravessa a porta para ouvir os anseios da sua mãe. Para os amigos tudo, para os irmãos nada. Eu ouvi há um tempo atrás uma reclamação de um irmão
que quase que perdeu a amizade do irmão, porque ele usou uma blusa do irmão, achando que era dele. E o irmão quase que comeu o cara com angu. O que é seu, o que é meu, é meu. Mas o problema não foi a blusa. O problema não foi a blusa. O problema é que esse irmão que não quis emprestar a blusa, porque o outro também pegou enganado, e aqui eu abro parênteses, porque está errado também, não é? Você que mora com seu irmão, você vai lá e fica usando as coisas sem pedir. Isso aí também é folgado, né, meu filho? Você é um folgado. Você tem que pedir. Se não é seu, você não pode meter a mão e usar, não. Mas fechando parênteses, não foi este o caso. O caso foi que o cara ficou revoltado com o irmão que usou a camisa. Tudo bem, blusa, camisa, sei lá o que foi. Mas, no final de semana, o amigo deste irmão foi dormir na casa da família, que eles iam passear. E ele levou a mochilinha. Só que ele levou chinelo. Ele não levou tênis. E o lugar precisava de tênis. Atenção. O irmão, que achou ruim do outro irmão usar uma blusa dele, tirou de uma caixa um tênis novo, com detalhes branco, para o cara ir no meio do mato. E o cara disse assim: mas o seu tênis vai ficar imundo. Ele falou: o que que tem? Fale mais a nossa amizade. O irmão que me procurou chateado, ele não procurou chateado por causa do escândalo, por causa da blusa. É porque ele disse que o irmão trata melhor os amigos que ele, trata melhor os de fora que ele. Este é o problema. Então a ordem que Jesus está dando aqui, meus irmãos, é a seguinte: não há problema algum de você ter amigos, porque a solidão é muito ruim. Tenha amigos. Não há problema nenhum de você ser muito simpático lá na sua faculdade, de você ser o engraçado lá na sua empresa, de você ser o cara que une a turma da pelada, do vôlei, da peteca. Não há problema nenhum disso. Não há problema sair pedalando, correndo, também não há problema nenhum. Não há problema você ser amigo lá dos que tem pet, vai dar banho junto, um lava o cachorro do outro. Não há problema nenhum nisso aí. Onde está o problema? Quando tudo isso não começa no cuidado dos próximos. Quando você é muito bom para os de fora, mas é muito difícil para os de casa. Uma mulher me disse certa vez que o sonho dela era que o marido fosse em casa como ele é na empresa. Que parece que ele chega em casa, ele tem um botãozinho. Ele sai de casa, ele liga o botãozinho, está escrito simpático. Aí ele é simpático. Aí chega na empresa, bom dia, dormiu ontem, todo mundo, chegou animado. A hora que ele chega em casa, ele desliga o botão e aperta o outro, antipático. Aí chegou em casa, não conversa, é grosso com os filhos, fica enfunado na internet. Tem alguma coisa errada. E se o errado estivesse só nisso, estava bom, viu? Uma coisa muito errada. E essa pessoa está plantando para colher, porque a Bíblia fala: honre seu pai e sua mãe. Não entra na minha cabeça um filho ou uma filha que trate melhor o namorado ou a namorada em detrimento aos pais. Eu não estou falando que você não possa namorar, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo tratar a namorada como uma princesinha, daqui a pouco ela te mete o pé, eu acho é pouco. E você tratar a mãe como uma escrava, tratar a mãe de qualquer jeito e tratar a sua namorada como a princesinha do lar. Se eu fosse essa menina, eu sumia na braquiara, viu? Distância de você. Você não trata bem a mulher que te gerou, depois do casamento você vai tratar bem uma mulher que não é nada sua? Agora é namorico, meu filho, agora é beijinho. Você vai ver depois do casamento o que vai acontecer nisso aí. O namorado tem que ficar muito esperto. Se a namorada em casa é rebelde, é grosseira, desafia o pai no grito, não tem carinho com a própria mãe,
Ou seja, ela está ali no namorico, só põe uma terrinha no pé. Depois que você casar, você vai ver com quem você se casou. Veja as pessoas em casa. Um rapaz que é carinhoso com a mãe, que é dedicado ao pai, que é presente com a família. Esse cara é família, é um bom partido para você. Ele soube cuidar da mãe e ele vai cuidar de você. Ele sabe valorizar a família dele. O dia que ele casar com você, a família dele vira parente. Aí a família dele é com você. Ele vai valorizar a sua família. Ele vai valorizar você. Vai valorizar os seus filhos. Uma mulher, uma moça que grita com a mãe e que berra com o pai, é só questão de tempo para fazer o mesmo com você. Um homem totalmente distante da mãe, agressivo com o pai, depois do casamento, a família, você, isso vai ser retribuído. Então a caridade, meus irmãos, começa em casa. Um bom filho, uma boa filha, um irmão que se preocupa com o irmão, que são parceiros, que são amigos, isso vai florescer aonde? Nas amizades, no trabalho, na faculdade, na vida profissional, na vida emocional. Eu sou admirador, e todos os senhores já sabem, da vida militar. Tanto os militares do Exército como da PM. Mas peguemos aqui o Exército. Quando o jovem, ele vai lá para a AMAN, que saem os cadetes, que serão os tenentes, os oficiais do Exército, o tempo todo eles serão comandantes. Então eles têm que aprender a ser comandados. Eles dizem, quem não sabe obedecer, não sabe mandar. E você quer alguém lá no Exército, que vai levar o maior ferro, no sentido da palavra, é o cara que se sente melhor que os outros, que não sabe trabalhar junto, que não faz parceria. Você quer um cara que vai crescer, que vai comandar GC, vai comandar pelotão, vai ser auxiliar de general. É aquele que sabe trabalhar em grupo, é o cara do bom relacionamento, é a parceria. Eles falam parças, são os parças. Ele ajuda quem caiu, ele ajuda a carregar o peso de quem está mais fraco. Quer dizer, lá eles são incentivados o quê? Faça do seu batalhão uma família. Ninguém chega primeiro e ninguém fica para trás. Tem certos acampamentos lá que os comandantes dizem, se o pelotão todo chegar para frente e um ficar para trás, de noite, no frio, vocês vão todos para o lago. Você não pode deixar um amigo para trás. E se você ficar para trás e no orgulho não pedir socorro, você vai para a água. Para você ficar com vergonha, o pelotão todo vai também. Então eles aprendem o quê? O grupo. Aí tem um treinamento na Amazônia. Eles pegam uma canoa, põem nas costas, entra para o rio, Amazonas. Eles entram às 5 horas da tarde, eles vão sair 7 horas da manhã. Eles passam a noite toda lá dentro. A hora que sai, a roupa toda encharcada, o pé de coturno cheio de água, aí dá frieira, dá machucado, aquela confusão toda. O sargento só fica de butuca, ó. Aquele grupo se reúne, um vai ajudar o outro. Quem machucou menos ajuda quem machucou mais. Quem está mais fraco recebe um pouco mais da marmita do outro. Eles vão criando o que ali? Grupo, coesão, amizade. Porque um grupo forte, ele se protege. Um grupo forte, ele se protege. O que nós deveríamos aprender nas nossas famílias desse treinamento? Fazer que a nossa família seja forte, uma família unida, uma família coesa. E ela vai se unindo às famílias que têm os mesmos valores. Meus irmãos, a coisa é muito bem pensada. O problema é que nem todo mundo lê. Hoje o pessoal quer saber de Netflix e WhatsApp, o pessoal não lê. Mas se você tivesse um olhar mais crítico, você veria quais as razões que um grupo tem para querer destruir a família. Porque a pessoa que tem uma família, ela é muito mais forte. Uma família unida, ela não é derrotada com facilidade. É aquele ditado lá de trás da China antiga: dividir para conquistar. Unido, nós somos fortes. Então eles dividem, e a pessoa dividida, ela é fraca, aí eles conquistam. E a primeira coisa que eles querem dividir,
a sua família, a sua união matrimonial, a amizade com o seu irmão, cada um vivendo a sua vida. Aí é fácil de ir dominando, porque uma família unida, dificilmente ela é vencida. Hoje em dia se perdeu muito isso, mas Itaúna, eu lembro-me quando eu era jovenzinho e trabalhava com meu avô no salão, eu fazia barba e cortava cabelo. Ele falava comigo: ó, Cristian, eu sei que você nunca vai ser barbeiro, você gosta de estudar, você vai para a sua vida religiosa, mas o adolescente, o jovem tem que trabalhar, porque mente vazia é o vizinho do diabo. Daqui a pouco você começa a fazer o que não deve. Então fica com o avô aqui que eu vou te ensinar a profissão. Eu gostava, que eu chegava no final de semana, eu tinha tanto dinheirinho, meus colegas tudo tinha nada, meu bolso estava cheinho, eu trabalhei a semana toda, né? E eu lembro-me, quando eu estava lá no salão do meu avô, a minha cadeirinha era do fundo, depois do meu tio, depois do meu avô. Aí chegava alguém, a gente aprende a fazer barba primeiro, depois o cabelo. A barba é mais fácil que o cabelo, corta mais fácil, né? Mas é mais fácil do que o cabelo. Aí chegava alguém, meu avô falava assim: ó, esse aí pode deixar que eu vou cortar, esse aí é da família tal. Quando falava o nome da família, todo mundo sabia quem era o avô, o pai, a mãe, os filhos. Vocês lembram disso? Tinha muito isso. Comunidade rural até hoje tem. Ah, essa aí é a família dos Oliveira. Ah, essa é a família dos Gonçalves. Ah, essa é a família dos Vilela. Até hoje, Itaúna, a gente ouve um pouco disso. Quer dizer, a família carregava o nome. Hoje em dia, você pergunta o nome da pessoa, ela te diz o nome e o sobrenome, e ela não diz absolutamente nada. Por quê? Perdeu-se o rastro da família. A família não é mais forte, não é mais unida, ela não tem peso. E Jesus está falando para os seus, e está falando para nós também. Não fica preocupado com os pagãos e samaritanos, ou seja, não fica preocupado com os de longe, com os que estão fora. Comece pelas ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, comece com as ovelhas da sua casa. Comece a tratar melhor as pessoas da sua casa. Aí, meu filho, você pode correr para o abraço, né? Aí vem as amizades, os seus grupos, né? Aí a faculdade, os seus passeios. Não tem problema de nada disso. O problema é quando nós somos uma pessoa na rua, uma pessoa bem pior em casa. Bem pior em casa. Antes de rezar um pouquinho, contar uma historinha que é pequenininha, mas que vai lembrar você de alguém. Infelizmente você vai lembrar. Infelizmente. O menino foi com a sua mãe na empresa do marido pegar um dinheiro para mensalidade. Era o marido ter deixado o dinheiro na mesa, ele esqueceu e foi trabalhar. A mulher saiu um pouco mais cedo e foi atrás do marido. Aí está passando um homem, e o homem vai esbarra na mulher. A mulher leva aquele esbarrão, o homem está com café quente, cai café na roupa da moça, a moça entra com blusa branca, manchou. A hora que ela olha, ele: oh, mil desculpas. Ela: não tem problema, acidentes acontecem. Ele: oh, a senhora é muito gentil. As ordens. Ela não diz uma pessoa: se quiser julgar mais um pouquinho, estou na área. Vocês vão entender o final. Aí ela vai, o marido vem, passa para ela o dinheiro e fala: mas o que aconteceu com você? Nada, detalhes. E o menino, criança, pouco tempo depois, num domingo de manhã, a família na cozinha, aquele café matinal, o pessoal comendo sucrilhos, comendo ali, comercial de graça, manda um pacotinho para o padre aqui, sucrilhos, comendo ali leite com Toddy, é o comercial, leite com Toddy, pão com manteiga, Aí o pai vai coar um Nescafé, Aí ele vira e esbarra na mulher. Aí cai café na blusa branca da mulher. E o menino na mesa olhando. Aí a mulher disse: como sempre, você não olha por onde anda. Quase que você me queimou. Você é um trapalhão. Ela ficou nervosa, acabou com o café da manhã. E ela subiu para trocar a blusa. E o menino perguntou para o pai: ai, pai,
por que a mãe tratou o senhor assim? E lá na empresa, ela tratou aquele homem que derrubou café nela de uma maneira totalmente diferente. Ele falou, por 3 motivos. Primeiro, ela não é casada com ele. Segundo, ela não o conhece. E terceiro, ele é o meu patrão. O que o menino entendeu? Para os de fora, paciência, engole sapo, seja gentil, fale baixo, releve, deixa passar, mantenha boa convivência. Mas para os de casa, grite, menospreze, cobre, põe para baixo, não tenha um pingo de paciência, trate bem os de fora e morda os de casa. Esta é a lição que a criança aprendeu. Meus irmãos, e quantas vezes eu e você não fizemos isso? Na rua, recebemos tanta coisa ruim, e você faz um esforço para ser simpático. Na sua casa, uma coisa pequenina é briga, é grito, é desavença. Não estamos servindo nem para cachorro, né? Nem para cachorro. Porque o cachorrinho vira-lata, para quem tem, eu vi aqui em Divinópolis, a gangue do caramelo, eu vi. Ele está por aqui, viu? Cuidado. Caramelo é perigoso. Eles falaram que caramelo virou católico. Teve uma missa aí, caramelo foi, na hora do glória ficou... O caramelo tinha virado protestante. Não, ele vai em todos os tempos. Ele viu aberto, ele entra. O cara caramelo está aprontando, porque ele vai à missa, mas eu vi ele no boteco também, viu? Não sei o que ele estava fazendo, estava lá no boteco, fazendo amizade. E eu vi a gangue dele na rua, ele mais uns 9, todo mundo de tocaia. Eu falei, esse caramelo não é mole. Mas quem tem em casa um caramelo, é um doce. Mas para os de fora, ele sabe proteger uma casa. Você pode ver lá um mendigo, ele tem um caramelinho dele, e o cachorrinho não troca ele por nada, não. Ele gosta do cara que é o dono dele. Caramelo, ele nos ensina uma coisa: ele morde os de fora e lambe os de dentro. Ele lambe os de casa e é agressivo para com os de fora. O que nós temos feito? Mordidos de dentro, lambidos de fora. Nossa, tal pessoa é tão boazinha. Vai lá em casa para você ver. Esconde atrás da porta da sala, para você ver quem é o bonzinho. Então, meus irmãos, que o evangelho de hoje nos ajude. Nós que somos chamados a uma vida na graça, a um conhecimento profundo de Jesus Cristo, e Deus nos chama, e esta noite Ele nos dá uma missão. Qual é a missão? Comece pela sua família. Comece dentro da sua casa. Não vá nos pagãos, nem nos samaritanos, mas para as ovelhas perdidas da casa de Israel, as ovelhinhas da sua casa. Caridade que começa em casa, frutifica fora. Árvores plantadas fora, sem a irrigação da verdade da família, tem data de validade para secarem. Que o Senhor, vendo o nosso coração e a maneira como nós amamos a nossa família, possa abençoar copiosamente a sua vida, a sua história e todas as áreas que a compõem. E que nós possamos dizer todos os dias, não de boca, mas de coração: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir isso? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Na Bíblia está assim. Por que a Bíblia está assim? Porque é uma pergunta. Escolha agora a quem você vai servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora Deus quer escutar diferente, né? Ele quer escutar: eu e minha casa servimos o Senhor. Não é no futuro, é no aqui, é no agora. Então sirva ao Senhor através da sua família, com todo amor, com toda paciência,
com toda generosidade, para que o dia que você faltar, ou alguém da sua família faltar, que você chore de saudade, que você tenha muitas boas lembranças e que você não sofra de remorso. Pior do que perder um ente querido é saber que ele foi sem você ter feito o que poderia. O remorso é corrosivo para o nosso coração. Que tenhamos muitas lembranças, um pouquinho de saudade e nenhum remorso. Faça pela sua família enquanto você a tem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. louvado.